Oi, Tati. Oi, galera. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho. Oi, Sandra, Tudo bom, querida? tudo bem? Tudo bom. Tô aqui ajustando os últimos detalhezinhos para a gente aparecer. E Sim, aí, como é que está? Tudo bem? tudo jóia. Bem animada, tem bastante coisa para compartilhar. Opa! Queremos saber todas as novidades. Bastante coisa. Dei uma É, estudada nos cases para a gente poder, além de contar a história, né, das crises, também indicar caminhos para favorecer que a gente ajuste as rotas, né? Porque só exato. contar a crise não dá, né? Tem que Aí é tentar só ajudar. fofoca, né? Só contar as crises é a parte das fofocas só, né? Vai ter Bom, alguma coisa desse meio, mas o foco que a gente vai estreitar é de como isso está sendo gerenciado e que coisas que a gente pode pegar para nós, como marca, como profissional liberal, para adotar no nosso posicionamento, né? Então, exatamente. bastante coisa. E aí, tá frio? Muito frio, muito engraçado que assim, eu tô em casa, dentro de casa tá muito frio, e quando a gente sai na rua no sol de dia tá bem gostoso. Não pode sair na rua, né? Só para Tá. emergências. Hoje eu fui na farmácia, então eu senti o Ah, quentinho do sol, mas aqui tá bem gelado. eu também, eu falo que eu fico trabalhando de cachecol, meia, porque eu morro de frio. Bom, Pois é. deixa eu apresentar para vocês, então, a Tati, querida Maeda, né? Bom, Ah, a Tati, a gente se reaproximou aí há pouco tempo, né? Em função de uma situação recentemente, que foi aí o falecimento de uma querida amiga em comum, a Josi, né? e deve estar muito feliz onde quer que ela esteja, brilhando, porque ela gosta muito de ti e acho que. E nós também éramos muito amigas, então ela deve estar muito feliz. Ela deixou algumas heranças muito boas, né? Como essas conexões aí entre amigos, né? Então, devemos mais essa a Josi, né? Com E aqui, com certeza. certeza aqui na nossa live vai ter bastante gente que também vai lembrar dela aí com muito carinho. Bom, gente, a Tati é publicitária, ela trabalha aí no mundo digital há mais de 10 anos, já atendeu marcas super bacanas como Peixe Urbano, Hotel Urbano, Grupo B2W, entre vários outros. Já trabalhou na Rede Globo na época da Olimpíada, não é isso? Isso, 2016. foi bem bacana. Jogos Olímpicos, eu fui editora web dos jogos pela Rede Globo. Nossa. Foi bacana. Pouco trabalho deve ter sido, né? Imagina a Só foram loucura. 45 dias ininterruptos, em torno de 12 horas, sem nenhuma folga, mas foi muito bom. Foi Imagina a maravilhoso. experiência. Fantástico. E aí, eu convidei a Tati para a gente falar de um tema que eu particularmente gosto muito, a gente aborda lá nas nossas aulas, na SPM, em outras escolas também, a gente aborda muito essa questão das crises, né, nas mídias sociais, porque a gente sabe que crises sempre existiram, né? Mas Isso. hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado ainda maior quando a gente fala de gerenciar crises, porque quando a gente pensa em mídias sociais, né, muda tudo. Então, Muda. a velocidade do problema se alastra muito mais, né? Então, eu vou começar te perguntando assim, qual que é a sua definição sobre crise? O que é crise, Tati Maeda? Bom, vamos lá. É legal, eu acho, a gente responder essa pergunta, embora ela pareça super óbvia, porque quando a gente olha para a interface digital repleta de camadas, de milhares de conteúdo, e nós enxergamos as pessoas que se posicionam com opiniões positivas, neutras e negativas,
Às vezes as pessoas, por ver menções negativas, já logo se desesperam e acreditam que aquilo seja uma crise. E muitas vezes o posicionamento opositor ou negativo, ele é um posicionamento negativo, porém talvez não gere nenhuma crise absurda. Agora, crise mesmo é qualquer acontecimento ou fato que abale a percepção de valor da marca, do produto, do serviço, dos profissionais liberais, a imagem, a reputação desse negócio, através do que se fala e compartilha nessa mídia digital, que é super vulnerável e que tem um potencial de viralizar muito alto. Então, a gestão de crise de mídias sociais, ela acontece quando algo que fere, então, reputação e a imagem, se for profissional liberal, de uma maneira extremamente veloz e multiplataformas. Então, ela não é uma coisa que está contida só no Instagram aqui, por exemplo. Ela começa a se espalhar e aí a gente já monitora como uma crise acontecendo mesmo. Então, pela característica de se espalhar muito rápido, viralizar e gerar um impacto negativo sobre percepção de marca e de valor do profissional, caso seja um profissional. Isso. E normalmente a crise também tem uma característica muito importante de a gente relembrar, que é a coisa de ela ser inesperada, né? Porque se ela Exato, fosse esperada, a gente conseguia agendá-la, né? De repente, olha, exato. como diz uma outra querida amiga nossa do mundo digital, a Fernanda Vicentini, ela sempre fala, né? Olha, essa semana eu não tenho tempo, não. Vamos agendar essa crise para a semana que vem, né? Então, Verdade. infelizmente, não dá, né? Aí eu já queria mergulhar, gente, de cara, né? Em algumas questões recentes, polêmicas. Então, eu queria saber de você, Tati, já que você Uhum. está acompanhando, né, tudo que está É. rolando, conta para gente quais têm sido assim as principais crises que você está vendo acontecer Uhum. nas mídias sociais, na pandemia ou nesse período que está fervendo, que é um período aí da pandemia. Eu queria que você começasse contando um pouquinho de, Uhum. de marcas que você vê que estão passando por crises e como, assim, o que aconteceu? Eu quero que você explique aí para a galera, né? O que aconteceu e como que essas marcas estão lidando com essa crise, né? Então, contextualiza para a gente e depois o que elas estão fazendo. E depois a gente vai continuar falando de crise na pandemia, tá? Sim, tá ótimo. É, acho que antes, inclusive, de falar sobre crise, os cases, né? Uma coisa que todo mundo pode anotar e levar para a vida, se posicionando como profissional liberal, ou como marca, ou como negócio, que até um trocadilho em relação aí à pandemia, né? Mas a gente tem que tentar, na verdade, já adotar uma postura de não criar um cenário de pandemia na nossa marca, tentando se aproveitar de circunstâncias e situações onde a causa ela é muito sensível, muito aqui no caso de escala mundial. Então, talvez nesses eu trouxe dois casos, mas que são mais, para mim, mostram um pouco sobre posicionamento de marca e um que tem relação com a presença do dono da marca inserido nesse contexto. Então, em função do cenário da Covid, de uma série de orientações dadas pela OMS e pelos órgãos governamentais sobre a maneira como nós devemos circular, quando necessário, na rua, usando máscara, uma marca de óculos chamada Osklin, assim como várias marcas e negócios tentaram se reinventar, né, na criação de produtos e serviços que pode entregar para o seu consumidor. Bom, a Osklen ela resolveu confeccionar máscaras e até aí outras marcas também o fizeram, porém com um detalhe importante. Eles estavam oferecendo no site, no e-commerce deles,
máscaras customizadas, com um desenho mais elaborado, artístico, e o par de máscaras. Então, você comprava 2 máscaras, eu anotei o preço para não cometer erros. Você comprava o par por R$ 147. E a abordagem, o apelo que eles colocavam lá é: compre e você estará beneficiando algumas regiões onde a gente vai distribuir no Rio de Janeiro para associações carentes uma cesta básica no valor equivalente a R$ 70, que seria referente desses 147 que você está pagando pela dupla de máscaras. Só que, primeiro, as pessoas acharam, ainda que o apelo, né, para que fosse feita uma doação e que aquilo fosse reverter em uma ação social, se inquietaram muito com o custo daquele negocinho que é um paninho com um elástico, que por ter o desenho custasse um valor tão elevado, e saíram fazendo contas e questionando pessoas que estavam envolvidas com a criação dessa máscara. E nas contas ali no papel descobriram que desses 147, tirando os R$ 70 que ia ser referente à doação, a marca teria um lucro de R$ 10 por venda de produto. E aí isso virou um fuá louco. As pessoas começaram. Primeiro, isso foi exposto através do Instagram, compartilhado no Twitter, que viraliza super, hiper rápido. E em 24 horas, o que mais se faz menções da marca eram assim, quase que assim, 70, 80% negativas sobre a ação. Porque quando a gente está se posicionando, tentando se colocar como solidário em razão de uma situação como essa, como já foi citado, e você ainda quer lucrar à custa das pessoas que estão comprando o produto, isso é muito, muito ruim, né? E aí deu muito ruim para eles, e isso gerou um ruído imenso. Na maneira como eles tentaram, o que eles fizeram, né, para tentar amenizar o que estava acontecendo? Eles simplesmente tiraram a ação do ar e seguiram em frente. Não procuraram assim ficar se retratando muito, fizeram meia-culpa, mas as críticas continuaram, ou seja, foi uma coisa bem chata, e que às vezes põe em xeque, acaba ferindo outras marcas que também estão fazendo ações sociais, porque as pessoas começam a desconfiar que talvez elas estejam sendo enganadas ali, né? Quer dizer, aí o recado, então, é muito no sentido de tome cuidado se você quiser se aproveitar, né, como ação, como campanha de um tema que é polêmico. Então, Sim, é melhor, delicado, saúde, né? é melhor, às vezes, não fazer nada do que se arriscar muito a imagem da marca, né? As marcas precisam refletir se, por exemplo, como a gente está falando do Covid, da pandemia especificamente, será que a pandemia é realmente uma oportunidade da gente entender e fazer uma ação para se posicionar para obter lucro ou para Uhum. se colocar como uma referência de uma ação específica muito bacana no mercado? Será que a gente consegue fazer isso de uma maneira... porque às vezes no desespero as marcas acabam... eu vou usar um termo simples, né? Surfando acontecimentos, inclusive os polêmicos ou os delicados, como essa questão de saúde, para tentar se aproveitar de alguma forma, seja para tentar criar uma imagem de empatia, porque está se associando a uma causa de maneira social, né, positiva, ou porque, enfim, cria uma sacada que acha ser criativa e engraçada e, na verdade, acaba não sendo. É muito delicado certos temas, Sim. né? Tem que tomar cuidado. E aí você falou de uma segunda marca que teve também um problema aí, que gerou um burburinho, gerou uma crise, a atitude aí. Qual foi o outro Na exemplo, tá? verdade, tem algumas marcas, e aí até vou citar, que
Na verdade, existe a questão da pandemia, é saúde, mas a sociedade está sofrendo impacto, as pessoas, os profissionais, a gente em relação a como convive com familiares e parentes. Existe uma série de esferas e cada um de nós tem uma forma de se posicionar. Então, as marcas, por trás das marcas existem pessoas. Essa marca que eu vou citar é a Madeiro, que Uhum. tem o dono lá da Madeiro, o criador da Madeira, é o Júnior Durski, até anotei o nome dele para não esquecer também. Ele, assim como qualquer um de nós, tem lá as premissas, os valores e posicionamento dele como pessoa, mas que teoricamente, né, não deveria nunca ser a mesmo posicionamento que ele coloca impresso no valor, na cultura da marca. Mas o que ele acabou fazendo? Ele, como dono da empresa, da Madeiro, fez várias declarações públicas, ou seja, ele não falou, ainda que se fale para um amigo, né? Quando uma pessoa é pública, essas coisas viram, elas se espalham, já seria leviano, mas ele fez questão de anunciar. Eu até anotei aqui com aspas, né? O Brasil não pode ficar parado porque necessita de mão de obra para que a gente tenha trabalho enfim, foi inclusive numa época que o Roberto Justus tinha feito também uma live, me parece, no Instagram, também questionando algumas coisas relacionadas à quarentena. Ele também foi fortemente criticado. Ele rapidamente ele surgiu se desculpando e tentando explicar melhor o que ele quis dizer. Logo em seguida, o Durski da Madeira fez a mesma coisa, porém ele manteve esse posicionamento. Então, assim, as críticas vieram, né? Porque as pessoas estavam muito intrigadas, por exemplo, ele com esse posicionamento, as pessoas, público, consumidores da marca questionaram: você vai manter as lojas abertas? E como ficam as pessoas que trabalham na loja? Então, fortes críticas sobre essa mentalidade, né, que parecia não proteger as pessoas, já que, em função da posição dele, que é contrária a uma ordem que todo mundo está seguindo pela OMS e também governamental, ele acabou ferindo a imagem da marca por entender que as pessoas deveriam trabalhar, continuar trabalhando e seguiu assim. Então, a Madeiro, na verdade, acabou sofrendo uma forte rejeição, as pessoas estavam boicotando, acabaram boicotando a marca, mesmo em delivery, as vendas caíram fortemente. E eu li uma notícia que nessa última semana ele demitiu 600 funcionários. E ele se manifestou dizendo que isso era porque ele insistiu ainda no posicionamento dele, a culpa é da quarentena, a gente não conseguiu trabalhar e agora não tenho como manter as pessoas. Então, péssimo para a marca, né? É difícil até você conseguir que as pessoas queiram consumir um produto quando o apelo ele vai colocar em risco outras pessoas, né? Então, aqui nesse caso, o que não deveria acontecer é que o CEO, o diretor, talvez ele não seja a melhor pessoa para se manifestar como marca. E acontece, não é só com ele, mas já aconteceu antes. No quente do momento, às vezes, os gestores, líderes, eles acabam colocando a própria voz para se posicionar e às vezes não se saem tão bem. E aí a gente também fica preocupado, porque assim, até o posicionamento do Madeiro, né, da rede e tudo que eles Sim, vinham plantando ao longo do tempo, assim, sim. a imagem, a visão, o posicionamento eram muito O storytelling fortes. deles para fazer a publicidade, eles Isso, tinham toda uma história da como faz o pão, realmente. exato. Um storytelling forte, baseado em valores e que valorizava a questão do agricultor e dos insumos, né, Com os produtos certeza. utilizados. E aí, de repente, isso acontece e a gente também pode perceber que, às vezes,
o porta-voz da marca não está tão bem preparado, né? E isso é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai falar mais para frente sobre essa Sim. questão aí de cuidados, né? Do que fazer depois que a crise já estourou. Agora, eu queria que você desse um exemplo do que rolou aí, não só com relação a marcas, mas, por exemplo, com relação a influencers, né? Quem é que pisou na bola e errou a mão durante a pandemia e também teve sérios problemas de imagem e inclusive acarretando também sérios problemas financeiros em decorrência dessa postura, né? Com certeza, esse caso é bem particular, assim, no que diz respeito a você pensar que, de repente, uma influencer que ela tinha mais de 4 milhões de seguidores, que foi uma precursora no segmento dela, é a Gabriela Pugliese, né, no segmento lifestyle, saúde, nutrição, enfim, atividade física, ela foi uma das precursoras, né, dentro do Instagram a iniciar um trabalho e ser reconhecida como influencer, né, porque muitas pessoas a seguiam e pela aproximação que as marcas começaram a fazer diante da visibilidade dela. Foi muito, muito criticado. Na verdade, Gabriela acabou. Ela, na verdade, tem várias particularidades nesse caso. Foi no casamento da irmã da Gabriela Pugliese que a mídia no Brasil começou a falar mais sobre Covid, porque Exato. pessoas que acabaram sendo confirmadas com a doença lá depois do carnaval, finalzinho de fevereiro, na sua maioria eram pessoas que haviam participado do casamento e lá foi onde, rastreando, identificaram que a origem de quem contaminou tinha personalidades públicas. A Ana Hickman foi contaminada lá, a Preta Gil foi Preta contaminada. Gil, A exatamente. ela mesmo também contraiu o Covid, se tratou. Tá, ok. Então teve isso. Mesmo assim, sabendo, né, do potencial de viralização do vírus e inclusive de que cada pessoa acaba tendo um sintoma que às vezes não tem sintomas, porém está doente, sabendo que é uma coisa realmente incontrolável, invisível, fez uma festinha na casa dela recebendo algumas pessoas com bebidas alcoólicas, recebeu hambúrgueres e fez stories a partir desse perfil que leva o nome dela, porque a marca profissional dela é o nome dela. Ela, na verdade, compartilha momentos íntimos, particulares, através desse perfil, e mesmo bebendo e um pouco bêbada, ainda continuou fazendo isso, mostrando as pessoas que estavam no local. E o gota d'água foi uma fala dela, onde bebendo um drink, possivelmente, acredita-se que era algo alcoólico, ela gritou um palavrãozão lá e a vida, né? Tipo, dane-se a vida, vamos festejar e vamos beber. Falou outra coisa, mas era algo assim nesse sentido. E a festa acabou, as pessoas acabaram indo embora pela madrugada. Eram algumas meninas que também são influencers, que estavam nessa festinha. A Gabriela era sábado, no domingo, ela acordou por volta do meio-dia. E abrindo o Instagram dela, ela viu que tinha milhares de menções ao nome dela. E é engraçado, não sei se você teve a oportunidade de ver, Sandra, mas ela começa falando e ela não entende o que está acontecendo. Então ali já começou uma crítica forte sobre. Ela fez isso, mostrou e ainda não tem noção do que acontece, porque ela mostrava nos primeiros stories que ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Ou seja, ela como alguém que influencia pessoas, que representa marcas, porque tem parcerias, tem contrato, patrocínio, deixou fluir aquela coisa pessoal de estar despretensiosamente lá, e não entendia. Quando ela começou a entender, e ela estava visivelmente acordando, ela falava, acordei agora, tô vendo, gente, mas não foi uma festa. Ela foi, assim,
genuína, me pareceu, porque eu assisti no tempo quase que real, mas extremamente assustada. E no momento que ela estava falando, ao invés de talvez de se desculpar e reconhecer o erro, ela ficou se desculpando e tentando justificar o que ela tinha feito. Então ali, assim, o que já estava ruim piorou. E outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? No Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, com o smartphone, hoje a gente consegue filmar, gravar um stories, né? Ainda que você não. As fotos a gente printa, a gente consegue filmar. E aí os sites de notícia, todos começaram a replicar esse conteúdo. E naquele momento, em menos de 12 horas, ela perdeu 150 mil fãs, né, no Instagram dela. Nas 12 primeiras horas, ela já tinha cerca de 4 contratos reincididos. Eu fiz uma listinha aqui dos contratos todos, porque no total foram mais de 17, né? Que contratos de parceria, patrocínio, com marcas assim, Copenhague, BTG Pactual, Uau. aquela pipoca mais pura, cadê? Anotei aqui em vários lugares. Foi um festival de cancelamento, e aí esse termo também, né, foi meio criado agora, nessa época aí de pandemia, meio BBB, meio pandemia. Cancelar fortemente é negativar tudo o que a pessoa fala e faz. E esse caso especificamente fez cair por terra as outras vezes em que a Gabriela Pugliese também fez meia-culpa, porque então, assim, primeiro ela errou nesse caso específico, e ao invés de se reconhecer para se desculpar, tentou se justificar e pedir desculpas. Então, a primeira coisa que talvez ela não foi legal. A segunda coisa crítica no caso dela é que ela já tinha histórico de ter feito coisas não tão legais, onde ela também já tinha se desculpado, mas já aconteceu mais de uma, duas vezes, e eram casos graves também, relacionados com indicação médica, indicação de produtos dos quais ela não usava, ou de. E aí é como se ela tivesse vestido uma roupa onde tudo que ela fala foi questionado e colocado como mentira. E em 24, acho que foi de 12 horas, em 24 horas ela já tinha perdido cerca de 17 contratos. Eu vou achar aqui os contratos todos. Desinchar, Live Up, Hope, Copenhague, Farmax, Seara, Fazenda Futuro, que são marcas que já têm produtos que são mais com um lifestyle mais dieta, mais uma coisa mais leve. E até as marcas, quando isso acontece, né, mesmo até que ela continue, obviamente, sendo famosa e depois rendendo para as marcas, mas as marcas se veem na obrigação de se posicionar contra isso como uma forma também de dar um recado, não só para ela, obviamente, mas para o público, dizendo, olha, eu não Não compartilho consumo. das mesmas posturas, né? O César está comentando bastante aqui, eu acho ótimo. Obrigada, César Martiniano, Gostamos. que ele falou, né, que as pessoas hoje estão mais agressivas e tal, porque em São Paulo Reativa. realmente a gente não tem tido um bom índice de isolamento, mas ela acaba sendo bombardeada por ser uma influencer. E é óbvio, né, gente, se uma pessoa comum faz alguma coisa errada, a repercussão é muito pequena. Né? Uma pessoa que tem lá 300 seguidores é uma repercussão pequena. Ela pode estar furando isolamento, mas pouca gente vai ver. Quando você Sim. fala de uma pessoa que tem 4 milhões de seguidores, que usufrui desse papel como influenciadora, a pessoa tem que realmente ter muito mais cuidado com a sua imagem. E isso vale para todo mundo, né? Que tem essa postura de tá exposto, né? E aí o próprio César comentou aqui que a Gabriela devia ter uma assessoria de imprensa, né? A Rita está perguntando quanto foi em dinheiro. A gente não tem como Ai, saber quanto ela perdeu em din-din, eu, né? eu vi numa matéria que falava sobre o estudo desse caso, que, assim, mensal, ela chegou a perder por volta de 500 mil de contrato mensal.
né? Por Uhum. volta, em média. Acho que fizeram uma média ali, mas é muito dinheiro. E assim, uma vez que você se queimou com uma marca, é difícil que novamente essa marca ela Para você é reconquistar vai ser difícil, né? e tem um Exatamente. outro ponto que foi falando sobre essa questão reativa, as pessoas estão mais, cobram mais, se posicionam mais também cobrando o posicionamento das marcas. Quando isso tudo estava acontecendo nessas 24 horas, olha como que nós somos, né? Nós usuários, nós seguidores, que nos sentimos enganados ou frustrados com a posição de alguém que a gente admira. As pessoas começaram a ir nos perfis dessas marcas que ela recebia patrocínio, descobriram, porque você vai lá no site dela, descobre com quem que ela trabalha, e fala, e Sim. aí, Desinchar? E aí, Copenhague? Ah, Foram, de certa forma, quem alertou as marcas as que estavam com marcas. ela para agir. E teve gente, isso é seguidor, alguém anônimo para todos, que foi, verificou o posicionamento de cada uma das marcas e fez uma tríade numa tríade lá de linha de Twitter, printando o posicionamento de Sim. cada uma das marcas em relação a esse assunto. Então, É. Não muito é sério. que, como o César falou, o consumidor ele está mais agressivo por um lado, ele também está mais observador, né, com relação às Sim, marcas. É, eles estão muito mais atentos, eles têm muito mais informação, né? Então, só um recadinho aí para a galera, quem estiver gostando da nossa live, desse assunto, compartilha aí pelo aviãozinho, né? compartilhe. Para os seus amigos também acompanharem esse conteúdo que a gente está compartilhando por aqui hoje, tá? E manda um coraçãozinho também, Manda que coraçãozinho que a gente o gosta também. Instagram entende que o assunto é muito bom. É um assunto muito interessante. Agora, conta pra gente, a gente falou já de duas marcas, falamos Sim, de uma influencer, e conta legal. pra gente alguma crise recente relacionada, por exemplo, Olha, é a Leda, a Sheila, Oi, gente. Ai, Roseli, que obrigada aí pelos lindo. Olha coraçõezinhos, a que gente ama. Obrigada. Conta pra gente alguma crise recente de uma celebridade e como que estão, nesse caso, como que está sendo tratado, como é que estão lidando, porque a gente percebe que crise, mais cedo ou mais tarde, vai pegar todo mundo. Eu falo que sim, todas as empresas tinham que ter essa consciência de que em algum sim. momento, aí Zê, tudo bem, Juju, Na é, verdade, quando a gente fala gestão de crise, que foi o nome basicamente que a gente colocou para nossa live, gestão é o ato, na verdade, de olhar e provisionar possíveis cenários, porque lá no começo a gente estava falando sobre geralmente algo que você não espera. Mas é, no trabalho criando um roteiro bem grande de possíveis perguntas, dúvidas e provisiona. Então, se você faz a gestão de crise, na verdade, ela é o que previne que determinados assuntos ou deslizadas, polêmicas, elas possam vir a se tornar uma crise, né? Mas poucas marcas ainda adotam esse posicionamento, que é o antecipar, né? Provisionar e se preparar. sim. E por isso essas coisas acontecem. Mas então, vamos voltar para uma É, coisa eu, bem eu recente. gosto eu gosto de frisar, inclusive, que crise, como a gente sabe, ela é algo que normalmente surpreende, não estava esperando. Então, o Sim, que as marcas têm que fazer, basicamente, tem três caminhos, né? Ou você previne, né? Então, você está preparado, e, ou e, você abafa, ou consegue, de alguma forma, é, diminuir a tensão, né? Ou isso. depois, né, você tem que administrar, porque não tem. Quando a crise se instalou, você vai ter que administrar a crise. Mas fala aí, qual é
o Vamos lá. assunto do momento, como disse o César, ele já matou a charada. Já matou a charada. E, na verdade, nem acabou a história ainda, porque a coisa tá ainda rolando, prints Hum. e áudios estão rolando. A Anitta, ela, no final de semana passado, acabou indo através do perfil dela do Instagram, fazendo uma sequência de stories, falando que queria ter uma conversa com seus seguidores. E ela começou a contar calmamente, muito calmamente, sobre um acontecimento relacionado a ameaças que ela vinha sofrendo por parte de um jornalista que se chama Léo Dias, que quem conhece esse jornalista sabe, ele basicamente faz, como fala, paparazzi de pessoas famosas, E é sites de bem polêmico, né? bem polêmico. Ela disse no posicionamento dela, quando em várias, mais de 15 stories, explicando que ao longo dos anos, lá no começo da carreira dela, ela conheceu o Léo Dias e ela já ouvia falar que ele era alguém que acabava dando visibilidade para vários artistas no seu começo, mas à medida que ela se aproximou dele, ela percebeu que para isso ela falou, aquele jogou negócio no ventilador. Ela acabou se pronunciando, contando que sabia que para aparecer teria que ter algo em troca e que ela, refém daquilo no começo da carreira, tinha assim um vínculo muito próximo com ele. Ele acabou escrevendo um livro que é uma biografia não autorizada, não autorizada, mas que foi, na verdade, ele jogou agora tudo abertamente e falou que, na verdade, foi ela mesma que passou todas as coisas do livro, e que tudo isso aconteceu sim, ela reconhecia que ela tinha se aproximado dele, que existiam motivos, mas que ela era uma outra pessoa e que ela não quer mais ficar refém disso. E que essa pessoa disse que se ela não continuar agindo da maneira, facilitando informações para ele sobre o que está acontecendo em bastidores, por exemplo, ele ia expor ela Uhum. nesses áudios que eles trocavam quando ela fazia isso. Ela se adiantou e foi falando tudo e dizendo que ela está pronta para se adequar a qualquer coisa que venha para cima dela, reconhecer o erro, se desculpar e que ela não tem mais medo. Pronto, ela fez isso, todo mundo ficou sabendo, começou um burburinho sobre o que será que a Anitta falou que está fazendo ela se abrir tão verdadeiramente, aqui expondo uma coisa tão delicada. Ela gerou, na verdade, uma curiosidade sobre algo que ela antecipou que poderia queimar a imagem dela. Logo que ela fez isso, em seguida, o Léo Dias, que também deve ficar no Instagram o dia inteiro, já assistiu e já começou a printar conversas que ele tinha com ela, em trocas, tentando desconstruir as falas dela, dizendo que, na verdade, quem era usado era ele. E nesses últimos dias ele vem vazando áudios do WhatsApp, mostrando a tela, ou seja, gravando, abre o WhatsApp, põe para gravar, coleta e vaza no Instagram dele, conversas, e com isso ele reacendeu e colocou pessoas que não tem nada a ver com o negócio. Então, Mariana Rui Barbosa, Preta Gil, então, de coisas que ele diz que foi ela que antecipou para ele e que ela é falsa, que ela é uma amiga falsa, enfim, tá uma situação bem bagunçada, mas a Anitta, ela não tem sofrido tantas menções negativas e questionadoras a respeito do que do que ela fez. As pessoas têm falado sobre o fato dela ter feito uso disso para crescer, então, seja, Uhum. vazar informações de colegas, de bastidores é muito feio, sim, mas ela reconheceu isso. Então, ela está passando por isso de uma maneira que, na minha percepção, como fazendo gestão de crise de vários negócios e profissionais, a menos é positiva, digamos assim. Ela seguiu
a tríade que é necessária para a gente começar a cuidar de uma crise, né? Então, quando você sabe que algo vai acontecer e você quer prevenir ou você quer evitar, você tem que se antecipar. Ela fez isso. Você tem que ser muito transparente e você tem que ter agilidade, porque assim, mesmo que algo estourar, você já está sabendo mais ou menos como vai lidar com isso, né? E Essa minha amiga que eu citei agora há pouco, a Fernanda, ela fala é, que o tempo é o fermento da crise. Então, é, quanto mais a marca ou a celebridade, ou seja lá quem for, demorar para se posicionar, realmente pode ainda mais aumentar é como jogar gasolina na crise. A gente teve uma vez uma crise numa determinada escola que eu leciono, que uhum. foi rolou um assalto, assim, roubaram alguns equipamentos, alguns notebooks, e a gente ficou sabendo pelas mídias sociais, dando Olha, aula dentro de sala de aula, e como a escola demorou para se posicionar, eu falo que aquele roubo que foi ali contornado, controlado, pela falta de informação, acaba virando um arrastão, né? Por quê? Porque determinados negócios têm um alto poder, né, de gerar crise, né? Tem um potencial maior de gerar crise. Por exemplo, escolas, hospitais, companhia aérea, né? São nossa, empresas que têm um grande potencial. A Rita, que estava aqui falando com a gente agora há pouco, a Rita perguntou: e como faz? Se todo mundo está suscetível em algum momento a ter uma crise, como que a gente pode prevenir? Bom, Rita, uma das coisas que é muito importante, né, seja para marca, seja para celebridades ou profissional influencers liberal. ou profissionais, qualquer pessoa que tenha uma reputação a zelar, eu diria assim, tem que fazer um bom trabalho de monitoramento, né? E tem que Uhum. ter uma orientação sobre como se posicionar nas redes. Porque como o próprio César colocou aqui bem para a gente, quer dizer, as Sim, pessoas às vezes elas negligenciam o poder das redes sociais, né? com Porque certeza. o poder de disseminação hoje é muito dinâmico. Então, às vezes, as pessoas acham que eu vou postar aqui, estou só para os meus seguidores. Só que dentre os seus seguidores, mesmo que você tenha uma repercussão pequena, mas Sim, dentre os seus seguidores, de repente tem alguém que tem uma pessoa que tem uma influência maior. Esse- um número de conexões. Eu falo que tem gente que é um Exato, hub, né? Tem gente que é um hub. Você tem um número de exato. conexões aí gigante e aí isso se alastra. Por isso que a gente fala que ninguém conhece muitos detalhes sobre como viralizar, mas aquilo que a gente não quer, Sim, viraliza, né? Todo mundo quer, exatamente. Exatamente. E sobre, né? acho que é legal citar que eu não sou a assessoria de gestão de crise da Anitta, mas eu estudei bastante as ações que ela tem feito e ela realmente, ela deve estar sendo assessorada por uma equipe muito Sim, boa, porque além deve, de ela ter com certeza. antecipado com agilidade, venho percebendo, eu acompanho e percebi no histórico dela dessas últimas semanas antes dela fazer essa revelação, ela inclinando para trazer uma temática que as pessoas até tiram sarro às vezes. Ai, a Anitta quer ser culta, a Anitta. Porque vira e mexe, ela busca se inserir em questões de interesse nacional ou mundial. Então, assim, ela palestrou em faculdade internacional, foi um buchicho. Ela palestrou em grandes eventos aqui no Brasil para falar da carreira empreendedora dela, como ela é empreendedora. Ou Sim, seja, é. não é só a cantora. Então, dentro da construção da imagem dela, ela sempre tomou um cuidado de mostrar as faces múltiplas, que pode gerar a percepção de valor também. E bem Sem dúvida. recentemente, ela trouxe, então, uma semana antes, mais ou menos, disso tudo acontecer, então, semana retrasada, passada, primeiro ela foi e descobriu tá saindo várias medidas provisórias, né, MPs, para ajudar setores que estão sofrendo muito com a crise e profissionais também. Ela descobriu lá que estava sendo criada uma MP que deixaria de arrecadar, o ECAD deixaria de arrecadar dinheiro
para repassar para os artistas e para os produtores. Enfim, ela fuçou, se deu o trabalho de fazer live, explicar, questionar o criador da MP, fez a live com o criador da MP. Então, ó, isso semana retrasada. E no final a MP foi derrubada, porque ela era uma MP confusa, que tirava direitos que são importantes e já adquiridos pela classe. Então, é uma coisa relevante. Ela meio ela ganhou uma visibilidade dentro do meio artístico que agradeceu ela por ela ter feito isso. E agora, mais recentemente, agora que eu tô imersa e conhecendo essas coisas políticas, eu não sei vocês, então assim, o tom dela é uma conversa mesmo com as pessoas que seguem. O que vocês acham de trazer a Gabriela Priori para a gente conversar um pouco sobre política? Então, ela fez um convite para a Gabriela Priori, que é uma jornalista que hoje está na CNN Brasil, que também havia tido uma certa ruído num dos programas dela, mas que acabou ganhando uma visibilidade relevante. Inclusive, agora ela tem um programa dentro da grade da CNN, ou seja, a Anitta, ela pensa muito bem em como ela coloca as várias faces da pessoa pública dela. E então, intuitivamente, assim, quando a pessoa vê esse monte de fofoca, buchicho, ela antecipou, ela fez meia-culpa, ela disse que vai pedir desculpas por tudo, quer aprender com isso, e meio ali no inconsciente tem, mas ela chamou, fez lá uma live com a menina e várias, enfim, é uma construção que está sendo feita para que nesses momentos críticos ela tenha essa, a gente fala da cultura da marca, né? Então, às vezes, não adianta você falar que você é bom só na hora que você está na crise. Sim. A percepção da aliás, uma pergunta sobre isso, que não quero calar aqui, Tati. Qual é o pior momento para cuidar de uma crise? O pior momento é quando você está na crise já e você... Assim, o que acontece? O pensamento, de modo geral, é muito otimista sobre nunca vai acontecer uma coisa assim. Eu sou pequeno, imagina, sou eu. Então, é muito menosprezar que algo ruim ou crítico possa acontecer. Então, acho que esse é o pior cenário, assim, marcas, pessoas, pequenas empresas, negócios, profissionais liberais, influencers que ainda são muito pequenos e tal. E aí, quando acontece, então, tentar fazer gestão disso quando o circo está pegando fogo, as pessoas já estão printando, já estão replicando, é a pior. Pior é o pior momento, né? Porque pior você momento. já está com a cabeça quente. Tá então, ruim. O ideal, o ideal meio... realmente é a empresa que se previne e tem um plano, né? Um plano de gestão de crise. Porque que a gente se a gente falou agora... Vou dar umas dicas, mas então, se a gente estourou a crise, o que é possível tentar fazer? Porque isso, também dá aí 3 dicas para a gente, por exemplo, quando já estourou e não tem mais jeito, não deu para prevenir, não deu para esvaziar a crise. Como é que a gente administra? Quais as 3 dicas de ouro de Tati Maeda? O que dá para fazer no fogo, ali no quente, é tentar minimizar que as coisas espalhem-se muito e reduzir que ela seja altamente compartilhada no primeiro momento. Você pediu 3, né? Eu fiz, acho que 4 anotações aqui de coisas bem práticas que qualquer pessoa pode fazer. Então, assim, definir, né? Primeiro, tá acontecendo a coisa. O que acontece e o que você pode evitar que aconteça agir impetuosamente é ruim. Então, por exemplo, a gente tem um negócio juntas, tá falando... Eu vou lá, nem conversei com você, então nós estamos juntas no negócio. E eu já estou fazendo stories falando seja lá o que for. Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. O que é o ideal? Então, primeira coisa, você tem que estar unido. Se você é uma empresa, você tem outros gestores, todo mundo tem que estar ciente.
igual consciente do que está acontecendo. De alguma forma, precisa existir uma maneira de que, ó, se acontecer isso, qual vai ser a nossa primeira atitude, né? Então, assim, já está acontecendo, chama lá, faz um grupo no WhatsApp com todos os líderes, né, com as pessoas das áreas, porque eu já vi acontecer assim, tá acontecendo uma crise na empresa, aí o dono fala, o pessoal do financeiro não está sabendo, e é produto, ou Sim. seja, isso pode gerar. Desalinhamento é o É. Então, primeiro primeira coisa, alinhar a problema. comunicação. Tem que Sim, alinhar o problema que está acontecendo para que juntos as áreas consigam entender. Primeiro, o que pode dar ruim, e sabendo o que pode dar ruim no negócio é que posicionamento a gente vai adotar, mas tem que ser em conjunto, não pode ser uma única voz. E as pessoas que estão envolvidas no negócio, ou se você trabalha com outras pessoas, todo mundo tem que estar assim. Então, essa é a primeira. Parece super bobo, mas sim, acontece muito de ir no imediatismo, alguém ir na frente e acabar falando. Então, sim, tentar acalmar e reunir com as pessoas, alinhar o discurso. Então, segundo, manter a comunicação ativa. Existe crises, né? E até de gente meio relevante falar, faz tempo isso, mas a Belpes, ela passou por um momento super crítico. nossa, foi A punk, né? empreendedora do Vale, ela, naquela ocasião, o que que ela deixou todo mundo falar, ela assumiu por quase um mês. Então, quando você acaba se calando e não se posicionando, as histórias aumentam, as críticas parece que então você manter um posicionamento, né, uma comunicação, por exemplo, você tem que indicar o que você ter feito para resolver isso, né? Então, tá, uma crise porque, sei lá, alimentos, vamos supor. Então, que você está fazendo? A gente está em contato com as autoridades então, e comunicar isso. Nós Sim, estamos em tem que ir contato dando uma satisfação ao mercado, né? na maneira, Senão, na interface onde você conversa com seus seguidores, porque isso, de certa forma, apazigua aquela coisa quente da crítica e faz a pessoa que está ali no outro lado refletir, falar, pô, pelo menos eles estão averiguando, pelo menos eles estão é. ligados às autoridades. Mostra uma Então, transparência, alinhamento é fundamental, agilidade, né? Nessa agilidade, comunicação. isso, e manter o monitoramento, porque imaginando que deu a crise e ninguém estava preparado, você começa monitorando com o quê? Então, nem precisa. Ah, não tem ferramenta, nem estava pensando nisso. Vai no Google, tem o Google Alerta, pega o nome da marca, cria alerta com o nome da marca, com Que é as grátis, né? palavras-chave do contexto. Assim, isso tô falando, você não tem ferramenta nada, já Sim. ajuda você. Lá você consegue criar várias palavras, combinações de palavras-chave. E lembra também, quando fizer isso, que dependendo do que é sua marca ou seu nome, as pessoas escrevem errado. Então, o exemplo que eu sempre dou em aula se você procurar hoje no Google iPhone, a gente consegue ver que a busca por essa palavra iPhone geralmente é iPhone. iPhone. E por quê? Uhum. Existem pessoas. Então você tem, inclusive, escrever de várias formas, escrever plural, tal. Acho que é um começo. Então, monitorar para que você consiga saber onde essas notícias estão saindo e como elas estão saindo. Manter monitoramento ativo sempre e aí para sempre, porque aí você consegue entender por onde você começa a tratar a tratativa, né, desses contextos todos, né? Monitoramento contínuo é fundamental. Sim. Então você deu 3 dicas, quer dizer, a gente tem que agir É, rápido, tem que ter alinhamento dentro da empresa contínuo ou com os com as pessoas. participantes e tem que fazer monitoramento, porque é a única forma de você acompanhar, né? O César É, colocou aí que ele lembrou da Vale, né? A Vale, realmente, a, com os problemas que ela teve de rompimento de barragens, ela teve que fazer um grande trabalho de gestão de de crise, gestão né? de Eles, obviamente, são muito bem assessorados, então, mesmo tendo problemas aí
o arremate da história, eles Sim. tiveram um trabalho muito forte realmente de gestão de crise. Agora, E é interessante da Vale que, porque a gente está falando de gestão de mídias das redes sociais, a Vale, e isso é sim, um lembrete importante. Dependendo da audiência que você tem e de quanto o seu nome é conhecido, eles usaram então os canais mais tradicionais, eles usaram TV, sim, jornal, rádio, ou seja, às vezes as críticas estão aqui pelas mídias, mas você tem que fazer ressoar esse exato, posicionamento de maneira mais abrangente, que na exato. Vale, na época, fizeram isso, né, também. Dependendo do potencial, do poder da marca, ela tem, às vezes, que abranger realmente outras plataformas para ter um alcance maior e mais Ó, rápido, né? Como no caso desse, que é um desastre ambiental, obviamente ela tem que utilizar todos os meios possíveis. Assim como a gente já sabe sobre casos de contaminação alimentar, que já aconteceram sim, vários casos no passado, sim. né? A gente comentou sobre. Isso é o bônus que eu vou É, trazer para vocês, né? Na verdade, o que eu ia lembrar é que assim, eu tenho um concorrente direto, então eu tenho um produto que alguém também faz e o problema tá com outro. Tomem, a gente tem que tomar cuidado muito quando estoura cuidado. uma crise nos nossos nichos, porque a Sandra lembrou e é um caso bem interessante sobre um achocolatado que era da marca Itambezinho, que uma criança acabou tomando e morreu. As primeiras notícias, eu tenho isso montado em aula gigante, assim, mas vou resumir aqui. As primeiras notícias que saíram nos portais de notícia, e não só nas mídias tradicionais aqui que a gente conhece, Facebook, Instagram, era sobre criança toma chocolatado estragado e morre. Era assim as chamadas. E outra Sim, coisa interessante é que crise é uma coisa que chama a atenção de tudo e de todos, porque eu sim. fiz os prints na época dessas chamadas e alguns portais estavam pondo no caderno entretenimento, o outro estava pondo na cidade, o outro estava pondo. Estava em todo. É como se aquilo precisasse, por causa da agilidade, então, também tem agilidade para espalhar essas notícias ruins. Então, é muito rápido mesmo. Sim. Então Bezinho, na época, como eu estava monitorando ponto a ponto para tentar entender a melhor forma de posicionar, embora eu não trabalhasse com a marca, mas eu estava acompanhando o posicionamento através da agência que atende eles. Eu saía coletando várias notícias e printando, né, essas manchetes para ter noção das palavras-chave que estavam sendo usadas nessas notícias que negativava, né, a marca. E as imagens também, como estavam colocando a foto desse produto quando falavam do. A minha surpresa gigante é que tinha várias fotos de achocolatados no Google Imagens e eu tentei baixar algumas e quando eu vi a nomenclatura que era colocada, porque a imagem tem um nomezinho JPG, PNG, era o achocolatado Itambezinho e o nome do arquivo era É. todinho.jpg. E aí, o que aconteceu? Todinho, sei lá, 5, 10 anos atrás, tinha tido um problema com um produto estragado. Pessoas que baixaram essas imagens com esse nome, olha que a pessoa tá vendo Vira a uma foto loucura. do Itaté. Mas Tati, como só um foi minutinho. Todinho, A gente tem só mais um minuto, então eu vou avisar aqui a galera que se cair por causa do do nosso querido Instagram, Instagram, a gente volta para continuar mais um pouquinho e tá, poder tá, encerrar com chave de ouro aqui para a Tati poder sim, concluir, né? sim. Então, e aí reacendeu essa crise antiga do Todinho. Então, Todinho, sem querer ali, teve que prontamente acionar os seus gestores para falar como é que a gente vai explicar que isso já foi há 5 anos atrás. E eles escolheram também se posicionar mostrando tudo que eles fizeram depois disso. Foi uma escolha assertiva, eles mostraram tudo que eles aprenderam com aquilo, mas se viraram ali para gerenciar isso rápido. E Então, quer também. dizer, o recado que fica é que até uma crise que atinge o seu concorrente, que você poderia ficar pensando, Imagina! dançaram. Não,
pode colar em você, né? Porque de repente Pode. tem um produto que é sinônimo da categoria, como o caso de todinho, que frita para todo mundo, né? Bom, E estamos chegando vai aí, faltando 2 minutinhos para a gente 2 minutos. encerrar. Não, tem só Mas uma aí eu coisa fiz. importante, bem Vamos lá. importante, que é agora. Eu estava falando da Gabriela, que foi a Priori, que é Uhum. jornalista, e lá no começo a gente falou da Gabriela Pugliese, né? A Sim, Gabriela Pugliese, na época, ela negativou o perfil dela para parar de perder seguidores. Ela sumiu do Instagram. é E as verdade. pessoas estavam confundindo a Gabriela Priori com a Pugliese.